Gálatas capítulo 5 e verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, cobiça de bens materiais, anelo de prazeres sensuais. Diante de Deus existe apenas dois tipos de pessoas: as que servem a Deus e as que não servem. O homem espiritual e o homem carnal. Não existe outro tipo. Não existe meio termo. Não existe nem lá e nem cá. Existe o homem espiritual que serve a Deus e o homem carnal que vive de acordo com o mundo, de acordo com a sua carne. Isso prova em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse versículo já prova o homem natural e o espiritual. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não sabe discernir. Para ele parece loucura, mas o espiritual discerne tudo. O homem é carnal desde o seu nascimento. Todo homem nasce com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. No Salmo 51 e verso 5, Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde o seu nascimento e que desde sua infância tem uma propensão natural para o pecado. Ele se referiu a ele. O homem nasce condenado ao juízo eterno devido ao pecado. O homem nasce com a natureza do pecado. Nasce condenado pelo pecado. O pecado é algo que não precisa ensinar, porque faz parte da nossa natureza. O homem já nasce com ele. Não é necessário que ensine. O homem já tem uma tendência natural para isso. Veja o que Paulo disse em Romanos 7, verso 18. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Veja bem, na minha carne não habita nenhum bem. Veja que ele disse, na minha carne. Se refere a ele e a todos. Todos. Carne aqui está relacionado e associado com a natureza humana. Na nossa natureza não existe bem algum. O homem sem Deus é escravo do pecado. Ele vive, ele anda segundo a carne. A criança é inocente até pecar de forma consciente. Quando alcança certa idade e maturidade, ela deve reconhecer que é pecadora. Reconhecer e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz pelos seus pecados, confessar a Cristo seus pecados sob pena de condenação eterna. Essa é a condição prévia para a sua salvação. Se ele não fizer isto, essa pessoa ela vai viver sobre o domínio do pecado por toda a sua vida e por fim ser condenada ao inferno. Após confessar a Cristo seus pecados, a pessoa deverá andar segundo a vontade de Deus. Nesta condição, a pessoa passa a ser espiritual e não andará mais fazendo a vontade da carne. A partir de agora, vai começar a guerra espiritual. Ela reconheceu que é pecadora, aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, confessou a ele seus pecados. A partir de agora, vai começar a guerra espiritual, carne contra espírito. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um
ao outro para que não façais o que quereis. A carne, ela vai desejar as coisas deste mundo. É o conflito espiritual dentro do crente. Carne vezes espírito. Carne contra espírito. Rejeição total à inclinação da carne. E não estar mais sob o domínio do pecado, porque estáis debaixo da graça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. Se viver debaixo da graça, não viverá mais segundo a carne. Viver em espírito não significa não ser tentado. Em Gálatas 5:24, está escrito: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que eu disse agora há pouco? Concupiscência, cobiça de bens materiais, cobiça por prazeres sensuais da carne, desejos imorais da carne. É o que a pessoa que vive na carne deseja. Então os que são de Cristo crucificaram. Mas esse crucificar não significa que a pessoa ficará imune às coisas do mundo. Ela será tentada. Deus liberta do pecado, mas não da presença do pecado. Deus liberta do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Enquanto vivermos nesta carne, seremos tentados e sujeitos a pecarmos. Somente quando estivermos com corpos transformados na eternidade, ficaremos livres das tentações para sempre. João disse: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Porque é possível o crente pecar, mas na maioria dos casos tem consequências. Muitos homens de Deus da Bíblia pecaram. Deus os perdoou, mas sofreram as consequências, como Jacó, Davi, Sansão e outros. O crente precisa ser transformado e regenerado pelo Espírito Santo para andar em espírito e resistir às tentações. Sem uma ação direta do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela não consegue ser liberta do pecado e não conseguirá compreender a vontade de Deus. A pessoa pode até ficar crente, mas vai ser um crente carnal, como está cheio por aí. Crentes viciados em novela não têm discernimento do certo e do errado. Vivem confundidos pelos falsos profetas e pregadores carnais da internet e da televisão. Quem anda em espírito resiste às tentações. Romanos capítulo 5 e verso 20. Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado está proliferando na internet, nas redes sociais, na moda mundana, na pornografia da internet, nas roupas sensuais na rua, causando tentações nos homens. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A moda mundana está solta nas ruas, mas ela resiste. A mulher resiste e não usa. 1 Coríntios 10:13. Deus não deixará ser tentado além do que podeis suportar. A graça de Deus é sempre superior. Andar em espírito é também fugir das tentações devido à sua natureza carnal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abster da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que possa nos levar ao pecado, devemos fugir. 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição, ou seja, fugir dos pecados da carne. 2 Timóteo 2:22. Paulo disse para Timóteo: foge dos desejos da mocidade. Foge dos namoros carnais, namoro com descrentes, que vai te levar ao pecado. Quem anda em espírito resiste às tentações. Note que na Bíblia, que quanto ao diabo, a Bíblia manda enfrentar. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante.
Lá fala da armadura de Deus, a armadura espiritual. Se referindo à carne, a Bíblia manda fugir. Fugir porque a sua natureza, a nossa natureza carnal, vai nos acompanhar enquanto estivermos nessa terra. A sua natureza carnal vai te acompanhar enquanto você estiver aqui na terra. Não dar ocasião à carne. Davi deu ocasião à carne e caiu. Sansão deu ocasião à carne e caiu. Ambos caíram. Ambos pagaram caro por isso. Foram perdoados, mas pagaram caro. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso foi dito para crente e não para quem vive na carne. Crente espiritual e não crente carnal. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com a carne não se brinca. Com a natureza humana não se brinca. Senão, quando menos esperar, estará cometendo fornicação. Quando menos se esperar, estará na frente de um computador assistindo pornografia. Quando menos se esperar, estará nos aplicativos de amizades conversando besteira. A nossa natureza tem uma tendência, tem uma inclinação natural para o pecado. Namorar com um descrente ou com um crente frio, o resultado é relação íntima reprovada por Deus, fornicação, porque a carne é fraca. Não vigiar na internet, o resultado é pornografia, porque a carne é fraca. Não vigiar na rua, o resultado é olhar e cobiçar mulheres com roupas expondo o corpo, porque a carne é fraca. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. A Bíblia garante que quem anda em espírito tem forças para resistir às tentações. Ele só cai quando se cede. Mesmo sendo regenerado e transformado, se não vigiar, o resultado é queda. Por isso Paulo disse a Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Ou seja, fuja da carne. Traduzindo para um bom português, fuja da carne. Namoro com um descrente ou com um crente frio, o resultado já sabe qual é. Não vigiar na internet, não vigiar na rua, o resultado é o olho. A pessoa só obedece à palavra e resiste ao mundo se estiver cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Cristo. Caso contrário, vai viver toda a vida lutando e caindo contra os mesmos pecados. Então Deus abençoe a todos e até o próximo.